Sim. Beleza. Beleza. Então, Sei. nesses tempos, eu tive passando um bom tempo no Evangelho de João, lendo especialmente e refletindo sobre aquela última noite de Jesus com os seus discípulos, né? E ali do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, onde Jesus certamente guardou para o último dia algo assim inesquecível para eles, né? Depois de ter caminhado com eles 3 anos, eles agora já certos de que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, e Jesus, como diz no início do capítulo 13, né, sabendo que era chegada a hora, ele ia passar para o mundo, o Pai ia deixar o mundo, né? Então ele guardou algo maravilhoso para esse momento dos seus apóstolos, né? Então, o tema que eu quero abordar aí nesse trecho Tu quer sair, tu vai ter que sair. é amor e unidade, né? Mas se você sair... Então, nós vamos pegar no capítulo 13, tudo bem aí a tela? Não, né? Estamos vendo, Almir. Tranquilo. Tem. Então, ali nos versículos 34 e 35, né, do capítulo 13 de João, está ali. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, depois de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos, ele dá como um novo mandamento, e a gente sabe que isso, para os judeus, tem uma força muito grande quando ele fala de um novo mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Insiste, ameis uns aos outros. Quando Jesus estava fazendo isso, dizendo isso, ele está dizendo o que eles devem fazer. Jesus está indo embora, e aquilo de mais importante que Jesus quer deixar, ele está dizendo para eles o que eles devem fazer, que é amar uns aos outros. Isso é a essência de que Jesus está deixando para eles. E, além disso, ele também dá o exemplo, ele deu o exemplo, porque as pessoas, se fosse apenas palavras, as pessoas podiam pensar, o que é esse amor? O que ele quer dizer com isso? Mas ele também mostra como fazer, assim como eu amei. Então, ele não está falando de um sentimento apenas, ele está dizendo para eles, vocês viram como eu amei vocês, e assim vocês devem amar uns aos outros. E, além disso, Jesus também indica qual vai ser a consequência de uma vida assim, uma vida de amor, como ele amou, né? A consequência, o resultado, é que conhecerão todos que sois meus discípulos. Porque esse é o propósito pelo qual Jesus andou, especialmente com aqueles 12, para que depois eles levassem a mensagem para o mundo todo. Então, Jesus está dizendo qual é a essência, é amar um ao outro, como ele amou, e o resultado disso vai ser que conhecerão todos que sois meus discípulos, ou seja, a mensagem dele vai para o mundo, né?
Então, isso que tem me tocado bastante nessa passagem. E depois ele continua o papo, capítulo 14, capítulo 15, 16, e no 17, Jesus faz aquela oração final, capítulo todo, 17, ele está orando para o Pai, né? Nós vamos pegar ali os versículos 20 e 21. Ali. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a primeira parte da oração, ele está orando por aqueles discípulos, mas a partir do versículo 20, ele inclui todos os que crerão. Todos nós estamos inclusos nisso. Toda a Igreja de Cristo no mundo, né? E o que ele está orando? O que ele mais pede para o Pai? Essa oração do 17, no capítulo 17, é impressionante. Olha só, a fim de que todos sejam um. Então, ele novamente está pedindo para o Pai, em oração, o que é que deve ser feito, o que fazer, que também nos ensina qual é a coisa importante que Jesus está deixando, isso que ele está pedindo para o Pai. Unidade. Pai, eu quero que todos sejam um. E isso nos ensina que a gente tem que procurar viver uma vida onde estejamos unidos, né? E ele novamente dá o exemplo. Que tipo de unidade? Que unidade é essa? Ele fala também de como fazer, né? Como ele diz ali, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Olha a profundidade dessa unidade. Assim como a unidade do Pai e do Filho, Jesus quer que também assim sejamos. Uma unidade impressionante, né? Assim que ele quer. E, de novo, ele mostra qual vai ser a consequência disso, qual é o resultado, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui também, Jesus está falando de unidade, está dando o exemplo como o Pai e o Filho, Deus e Jesus. E qual vai ser a consequência disso? O mundo creia. E nos versículos seguintes, ainda em João 17, versículos 22 e 23, ele continua a oração. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, ele continua insistindo e pedindo para que sejam um. Ou seja, o que fazer? Sejam um. De tudo que ele ensinou, o amor e a unidade. Sejam um. De novo, como nós, Pai, como eu e o Senhor somos. Então, é algo para a gente realmente orar bastante, refletir bastante sobre a unidade que Jesus deseja, né? Como o Pai e Ele são unidos, né? E, novamente, ele diz o resultado, a consequência disso. O mundo conheça que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então, Jesus, ele está orando e pedindo ao Pai isso. Então, com essa oração, a gente pode aprender
esse princípio de vida que é muito importante. Sejamos um, como Ele e o Pai. Uma unidade impressionante, né? E aí ele diz uma coisa ainda muito forte no final do 23, né? Quando ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha só, ele está dizendo que o Pai nos ama como ama o próprio Jesus. Olha o tamanho do amor que Deus tem por nós. Às vezes eu não consigo compreender tão grande esse amor. Mas certamente isso nos anima, isso nos dá descanso, confiança. Porque o amor que Deus tem por nós é como o amor que Ele também tem por Jesus. E isso é muito animador. E a oração pela unidade significa que é algo bastante possível, uma unidade como tem Ele e o Pai, e a qual nós também devemos estar pensando e buscando, né? E quero também deixar um pensamento que esse assunto de amar um ao outro, como Jesus amou. Uma vez eu vi uma frase que me anima bastante sobre esse assunto, né? E é: aquele que ama aceita mudar. Aceita mudar. Ou seja, se você ama, mas não aceita mudar, é porque, na verdade, você ama mais a si próprio. E amar é amar o outro. E aquele que ama aceita mudar. E trabalha de forma ativa para a mudança. Porque quem ama e quer mudar, trabalha para que aconteça a mudança em si próprio, né? E renuncia a tudo pela união com o amado. Eu lembro Paulo lá em Coríntios, 1 de Coríntios, ele diz que pelo irmão ele deixaria de jamais comer carne por amor ao irmão, né? Então aquele que ama renuncia a tudo pela união com o amado. Acho que isso mostra um pouco esse amor que Jesus ensina, que ele deu a própria vida na cruz por amor a nós, né? Essa frase é de Irineu de Lyon, um dos pais da igreja que viveu no final do século II. Então, sobre esse assunto de amor e unidade, esse assunto tem me animado muito, especialmente aí nesses capítulos 13 a 17 de João, onde Jesus quer deixar a essência para os seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E sejam unidos como é a unidade entre Ele e o Pai. Nada disso é impossível, porque se Ele pede, nada é impossível, porque o amor intenso do Pai está em nós e o seu Espírito também. E a consequência de uma vida de amor e unidade dessa forma é atingir pessoas, porque, como ele disse, para que o mundo conheça, né, nos 3 casos, o objetivo, a consequência do amor e da unidade é que a mensagem de salvação chegue ao mundo todo, que sempre foi o propósito de Deus desde o início, quando ele começou com Abraão, né? De ti farei nações. Então, algo que vamos orar agora nesse tempo, para que Deus esteja nos ensinando esse amor e também essa unidade, para que a gente possa viver isso que Jesus ensina na sua última noite, e para que o resultado disso seja o Evangelho se expandindo e chegando a quem não conhece. Muito bem, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Maravilha, Almir, muito bom. O pessoal tá no mudo aqui, mas tá todo mundo batendo palma, galera aí, ó. Legal, meu.
Obrigado, gente. Não, muito próprio. Acho que mostrar o quanto nós somos amados. E ele nos amou para a gente amar os outros. Acho que nessa época, né, vale muito, né? Obrigado. Bom, então agora nós vamos reorganizar as salas e são aleatórias, ou seja, vai recriar outras salas e você aí vai poder estar com algumas novas pessoas, que é bom, né? Então, e depois a gente se encerra daqui uns 20 minutos, legal? Até mais? É só para conversar? Eu vou escrever aqui.